Voltamos com a nossa conversa com o Márcio Miranda Ribeiro, professor de Taekwondo aqui de Jacareí. Bom, Márcio, no primeiro bloco você falou rapidinho que começou nas artes marciais com 13, 14 anos. Então como é que ela surge para você? Quem que você conheceu, que te chamou? Como é que foi essa história? É uma história bem peculiar, uma história... eu tenho bastante orgulho da minha história, né? Eu sempre tive dificuldade com esporte, sempre. Com futebol, hoje eu não tenho time de coração. Não gosto do esporte, acho bonito, mas não tenho, assim, predileção pelo futebol, né? Aí, quando nós mudamos lá para o Conjunto São Benedito, por ficar mais na rua, ir na escola sozinho, aí com 10, 11 anos, mais ou menos assim, o corpo começa a mudar, né? E é para começar a praticar educação física. Eu era gordinho, bem gordinho mesmo, né? O corpo começou a mudar e não tinha disposição para o esporte. Mas a educação física, ela me puxou de algum aspecto. Aí, futebol não adianta, não adianta mesmo. Aí vamos ver outros esportes, mas o professor às vezes não dava outro esporte. A molecada gostava de correr e jogar bola, sem camisa, com camisa, faz 2 times aí, quem gostar, beleza. Quem não gostar, paciência. Vou correr, né? Corrida longa distância, mas nunca competi com isso também. Aí, salto, no Ponte Preta, né? A gente ia lá, também não me adaptava. Vôlei. Aí um professor que me marcou muito, muito mesmo o início na área de educação física, mandou até um abraço para ele, Francisco Lukashek, daqui de Jacareí. Gente finíssima, faz tempo que eu não vejo, mas ele tinha a cabeça mais aberta. Sempre dava umas orientações de outros esportes. Mas não era a minha praia ainda, vamos dizer assim, né, falando, né? Aí, quando foi grupos de amigos de escola, surgiu com a história do Bruce Lee. Bruce Lee, Kung Fu, e não sei o quê. Aí assistiam às terças-feiras na antiga TV Record, né? Bem antigamente, Poltrona R. E para assistir aquele programa, o pai não queria assistir, deixar assistir porque, né, a gente era evangélico, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí que me aguçou mais o interesse ainda, me causou mais interesse. Deixava a televisão quase no mudo ali e assistia aqueles filmes antigos de Kung Fu. Aí eu comecei a me interessar, né? Comecei a me interessar mais pelas artes marciais, isso já com 13 para 14 anos. Aí... e sempre praticando corrida. Aí quando foi um dia, um amigo meu morava lá no bairro lá, pegou e falou assim, vamos sair para correr? Vamos, sábado de manhã, vamos. Vamos correr aqui no bairro. Depois corremos onde hoje é o Parque dos Príncipes. Quando a gente foi ver, sem avisar ninguém em casa, a gente estava no centro da cidade correndo. Aí viu uma academia de taekwondo. E eu já tinha revistas, histórias em quadrinho, clássico das artes marciais, a história do mestre Kim Yong-min, do Rio de Janeiro, né? E, poxa, aqui em Jacareí tem taekwondo. E a primeira academia que eu conheci era ali na Praça Conde Frontin, né? Vamos aí, vamos lá. Não, vamos voltar para casa, vamos correr. Subi lá para uma escadaria, subi e fui ver. Academia pequena, carpete, como essa aqui, assim, mais ou menos. Lembro perfeitamente. Quadro, foto, roupa branca, diferente do Kung Fu. Aí eu falei, poxa, é isso que eu quero, cara. Aí comecei a procurar, mas só que a gente não tinha tanta informação naquela época, né? E sempre que chegava uma revistinha na banca, artes marciais. Artes marciais. Essa clássico das artes marciais em história em quadrinho que tinha nos encartes a história do mestre Kim, falando sobre o taekwondo, eu tenho até hoje, é uma referência na minha vida. E de lá para cá, eu falei assim, não, é isso que eu quero na minha vida. E aí só que o pai é muito opositor, né, a família. Como é que você fez para enfrentar isso? Porque ele se Foi opunha... difícil. Foi difícil. Meu pai trabalhava na Johnson, até no período da manhã até 2 horas da tarde, mais ou menos, chegava às 3 horas. E aí, por fim, ele acabou aceitando. De tanta insistência, aconteceu um fato na família lá, o irmão dele faleceu, ele ficou muito emotivo, tá? Aí ele falou, o Márcio insiste tanto com esse negócio de artes marciais, aí vamos fazer um teste. Vamos ver até onde que ele vai. Aí...
Essa academia que eu conheci, não cheguei a treinar nela, mas eu fui várias vezes assistir aula, e a mesma academia mudou para cá, aqui perto da prefeitura. Aqui. Aí ele veio, conversou com o professor, né? Meu primeiro professor, mestre Zé Alberto, né? Treinei pouco tempo com ele, mestre Beto, introdutor de Taekwondo no Vale. Aí fez um contrato de 3 meses. Para que o pai foi fazer isso, cara? Aí gostei. Mas aí ele já não queria mais que eu treinasse. Não, você vai precisar trabalhar, rapaz, não sei o que, tá? Aí, por fim, cumpri os 3 meses, parou de treinar. E aí eu falei, agora eu vou ter que estudar e trabalhar. Quando eu começar a trabalhar, eu posso pagar uma academia. E, passado um bom tempo, o mesmo professor que me deu aula boa parte do meu tempo, né, na academia, do mestre Zé Alberto, mestre Sérgio Martins, Sérgio Cobra, era quase como se fosse estagiário lá, estava dando aula, deu boa parte das aulas para mim. Ele abriu uma academia perto da minha casa. E nessa de sair por correr também com os amigos, eu vi do lado da delegacia portas de aço com uma sombra em branco assim de lutadores, escrito em coreano. Quando eu não fiquei sabendo quem era a academia, de quem era a academia, eu não sosseguei. Aí eu fui procurar um dia quem que estava dando aula, quem era o professor, mestre Sérgio Cobra. Aí eu tenho muita gratidão por ele, né? Tenho muita gratidão mesmo por ele. Aí treinei algumas aulas, assim, avulsas de certa maneira. Depois, com o tempo, passei a trabalhar na academia, me convidou. Cara, São Paulo, a maior parte das academias são secretárias. Aqui é secretário, você vai sentir um certo desconforto, mas, não, melhor dizendo, em São Paulo, a maior parte das academias são secretários, são homens, alunos, né? Aqui a gente tem mais meninas na porta, mas aqui você vai sentir um certo desconforto, mas você quer fazer um tempo, opa, beleza. Aí eu trabalhei na academia como secretário, recepcionista, o chão de limpar, banheiro, pagar conta. Fez um pouco de tudo ali. Um pouco de tudo. E pelo incrível que pareça, por mais estranho que possa parecer, acho que o desejo de ser instrutor mesmo era tão grande que na academia eu comecei a dar aula, eu era faixa azul. Nossa. Por ter poucos praticantes também na época, também na academia. Comecei a dar aula no Clube Elvira mais tardiamente, isso em 2001. Outubro de 2001, eu era faixa azul com ponta vermelha. Faltava mais 3 faixas ainda para preta. Nossa. Então, assim, eu fiz das artes marciais, em especial o taekwondo, como parte do meu dia a dia mesmo, da minha vida mesmo, né? Como praticante, como profissional, como filosofia de vida, né? E o seu pai, ele chegou a ver você competindo? Ganhando medalha, tudo? Chegou sim. Eu não era mais disposto, assim, a ir para campeonatos, essas coisas assim. Mas sempre quando chegava com uma medalha em casa, um troféu, um certificado, aí ele parabenizava, sabe? Meu filho. Aí caiu a ficha e disse, poxa, realmente o cara é o que ele quer, né, fazer mesmo na vida dele, né? Então, tinha até tem um fato interessante, né, dele, né, da humildade dele, né, na inocência. Aí quando encontrava com alguém conhecido, falava, esse aqui é meu filho. Aí na hora de mostrar, em vez de mostrar uma foto, que às vezes a pessoa vai imaginar, mostrava um cartãozinho meu de visita, plastificado, cara, sabe? Aí passou a ter orgulho do que você fazia. Passou a ter orgulho mesmo, sabe? Então, assim, no começo foi bem complicado, bem difícil, muita oposição mesmo, né? Mas é por não conhecer tudo aquilo que a gente não conhece, se torna meio preocupante mesmo, né? Então, depois que ele viu, ele conheceu, eu comecei a trabalhar mesmo exclusivamente com isso, né? Com artes marciais, em especial o taekwondo. Aí ele viu, né? Assim, e toda vez que chegava com um troféu, uma medalha lá, rapaz, parabéns, muito feliz, Deus te abençoe, era legal, é bacana, boas recordações disso. Para quem está vendo a nossa entrevista, assim, e não entende nada de artes marciais, e vê aí, por exemplo, judô, karatê, taekwondo, jiu-jitsu, kung fu, qual que é a diferença entre um e outro? O princípio das artes marciais é sempre o mesmo. Por mais incrível que possa parecer para quem não conhece, é o contrário, é a paz. Até a letra chinesa, no caso, usada no Japão e na Coreia também, que significa arte marcial, em japonês fala bu,
Em coreano fala mu, né? O som diferente. Ela tem um princípio de duas setas se cruzando, sinal de conflito, mas logo abaixo, na mesmo ideograma, tem o verbo parar. Então, etimologicamente, né? A etimologia da letra, né? A raiz da letra significa que quem pratica arte marcial é para parar a guerra, não para continuar a guerra. A palavra que utiliza para guerra é um outro ideograma. Então, o princípio é sempre esse mesmo. Então, o praticante de artes marciais, ele é pacífico, né? E a diferença são as regras. As regras. A regra é questão cultural também. Por exemplo, o Japão tem um tipo de cultura, desenvolveu um estilo, sei lá, que utiliza mais as mãos, vamos dizer assim, ou com armas. Tem a questão cultural também, que nós aqui no Brasil, nós não temos. A nossa capoeira tem uma outra conotação, mas também segue quase o mesmo princípio. Mas as artes marciais orientais, ela já tem a cultura de arte marcial já está no DNA deles praticamente. Então a prática é em massa mesmo, né? O governo coreano dá muito incentivo para a prática das artes marciais, em especial o taekwondo, desde a tenra idade, desde dos primeiros anos de vida. Então a cultura deles, né? Então a questão técnica mesmo assim é diferenças assim de estilos, modos de lutar diferente, mas o princípio é o mesmo, né? E outra, o princípio mesmo é a defesa pessoal, é a autodefesa, que ela vai te trazer também com a autodefesa vai te trazer mais controle emocional, mais autoestima. Mexe muito com a mente, né? Muito com a mente, controle mental, né? E esse é a proposta das artes marciais, quando bem praticadas, né? Então, tem até um ditado que eu costumo utilizar, que eu não lembro agora a fonte, mas fala que é melhor você saber e não precisar do que precisar e não saber. Não é que quem pratica tem que testar isso aí. Você quer testar de certa maneira, vamos dizer assim, vai para um torneio, tem exames de faixa, para ver a que nível você se encontra, né, de tanto físico como mental. Mas não há necessidade, né? Mas é melhor você saber do que não saber e não precisar do que precisar e não saber, né? Você já precisou? Raríssimas vezes, raríssimas vezes. Não faz muito tempo também, quando era mais moço, às vezes não tinha aquele controle emocional necessário, né? Mas foram pouquíssimas vezes mesmo, né? A gente está preparado, lógico, não andar tão distraído, trânsito, né? Já sofri assalto, infelizmente, né? Ou felizmente não precisei usar, mas levou um bem material aí, né? Mas a gente passa a ter uma consciência também melhor sobre isso, né? Então, foi displicência minha também na questão do assalto também, mas a gente passa a ter depois uma certa confiança, não andar tão distraído, né? E isso tudo que a gente prega também quando dá aula também de arte marcial. Você está vendo que de defesa pessoal especificamente, você está vendo que pode correr um perigo iminente porque você vai passar por ali, né? Então, toda essa questão de segurança prévia também, as artes marciais também dão isso também, né? Seja para criança, com um método qualificado e personalizado, ao adulto, ao idoso, não tem, né? Dos seus alunos que você tem, para a gente fechar o bloco aqui, dos alunos que você tem hoje lá, que você dá aulas, a maior porcentagem vai lá por querer aprender defesa pessoal ou porque quer mesmo praticar, ir para torneios? A razão deles para irem é qual? Atualmente, digo atualmente, de uns 10 anos para cá, quem tem me procura mais por essa questão. E pais também procuram por questão da segurança do filho, da autodefesa, né? Há muito tempo atrás, eu participava de muito campeonato. Você chegou até, né, cobrir as matérias lá, né? Não que não sejam bons. Sim, eventos de artes marciais são excelentes para testar, enfim. Só que o taekwondo tomou uma popularidade maior na parte esportiva. Então, quem procura hoje tem um método diferenciado, né, para a prática mesmo da autodefesa. Então, evitar o bullying, que hoje, né, usa muito essa palavra, ter segurança. Meninas, né, tem uma filha,
Como é que vai ensinar? Como que você vai se portar numa situação também, né? Na rua, enfim, num ponto de ônibus, tudo isso. Então, a segurança prévia também, ela é muito importante. Você saber lutar, saber se defender é uma coisa, mas a segurança, evitar a distração é muito mais importante ainda. Então, quem me procura hoje, procura por esses aspectos. Na parte infantil, educacional, né? Que às vezes está displicente um pouco na escola, notas não tão boas. E aí? Tem métodos para isso também, para segurança, para disciplina, todas essas coisas, né? Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.